Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos com você com mais uma aula homilética, a arte de pregar. Eu sou o pastor Renato Cordeiro, de Curitiba, no Paraná. Meu e-mail de contato é realiluri@gmail.com. Se você puder fazer contato comigo, dando sugestões, dizendo se você gostou ou não gostou da nossa aula, vai ser de extrema importância o teu contato, ok? Então eu estou esperando o seu contato no realiluri@gmail.com, ok? Espero por você. Tudo bem, né? Outra coisa, então, é a nossa rádio www.radioiblfm.listem2myradio.com. Também é importante que você marque a sua audiência na nossa emissora, ok? Tudo bem. Vamos lá, então, a videoaula número 5, Homilética, a arte de pregar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a mensagem bíblica, ok? A mensagem da palavra de Deus, a mensagem do pregador tem que ser uma mensagem bíblica, uma mensagem voltada à palavra de Deus, tá? E por que isso? Porque o texto da mensagem bíblica, então, a função do texto é a seguinte: todo sermão necessita de um texto bíblico. Então, se você vai assumir o púlpito, se você vai pregar a palavra de Deus, ok? Ponto 2. Vantagens de ter um texto bíblico. Primeiro, ajuda a conseguir a atenção da congregação. Quando você abre a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, automaticamente você tem a atenção da congregação presente na igreja. Segundo lugar, reveste a mensagem de autoridade, não é? Então não são palavras suas, mas é a palavra de Deus que está sendo trazida e pregada. Ajuda o pregador a preparar a sua mensagem. Traz uma infinidade de temas ao pregador. São 66 livros. Tem muito material para servir de tema para que Deus use a sua vida para abençoar os ouvintes. Faz as pessoas crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então é a palavra de Deus que fará as pessoas crescerem. Sugestões acerca da escolha, da seleção do texto. Primeiro, escolher um texto que se apodere do seu coração. Em primeiro lugar, a palavra de Deus precisa falar com você, precisa aquecer, se apoderar, ferver no teu coração, para que você então possa também nessa mesma atitude passar aos ouvintes. Escolher um texto que contribua para satisfazer as necessidades espirituais dos ouvintes. Então nós não podemos trazer uma mensagem, escolher um texto bíblico que não venha a suprir as necessidades dos ouvintes. Precisamos que o texto do qual nós vamos pregar, sobre o qual nós vamos falar, ele realmente contribua para as necessidades dos ouvintes. Letra C. As mensagens devem ter um equilíbrio e versarem sobre vários temas. Então, nós não podemos pregar apenas sobre um tema, nós temos que pregar sobre todos os temas da Bíblia. A Bíblia diz, ela mesma diz, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que toda a palavra de Deus ela é inspirada. Toda a Bíblia ela é inspirada e ela não foi dada por vontade do homem, mas por vontade de Deus, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Então é preciso que nós tenhamos esse equilíbrio nos temas, né? Fazendo um exemplo do nosso dia a dia, do nosso alimento. Imagine você comer só um tipo de comida. Não vai ser bom para você. Também para o nosso espírito, para a nossa alma, é preciso que nós possamos ouvir vários temas da palavra de Deus. Escolher textos que sejam claros em seus sentidos. Esse é um outro fator fundamental. Escolher textos que apelem à imaginação, algo que ver, algo que sentir e algo que fazer.
Tá? Então não basta você apenas pregar a palavra, é preciso que você desafie o povo diante da palavra que foi ouvida a tomar uma atitude. Letra D. Devemos buscar nos limitar ao uso de um texto para cada sermão. Não é bom uma infinidade de textos, é bom você se colocar diante de um texto só e pregar um texto só, ok? Apenas se for um estudo bíblico, daí é diferente. A correta interpretação do texto. A mensagem do texto para o momento em que foi escrito e para os nossos dias. Nós precisamos ter esse conhecimento. Tá? Muitos textos bíblicos, eles, se você fizer um estudo do contexto histórico, você vai perceber que há um porquê do autor falar sobre determinado assunto. E você tendo esse conhecimento, vai ficar muito mais claro para você saber aquilo que era apenas para os ouvintes naquele momento, para as pessoas, para quem aqueles escritores bíblicos estavam escrevendo, e aquilo que serve também para os nossos dias. Bom, alguns métodos de interpretação. Estudo histórico da passagem, estudar a situação histórica onde o texto se originou, a quem foi originalmente escrito o texto. Fazer um estudo dos significados das palavras, até, se possível, uma análise gramatical e avaliar os valores locais, históricos e passageiros e os valores universais e permanentes inseridos no texto, ou seja, os valores históricos, locais e passageiros, com certeza, não serão úteis para nós, a não ser como um aprendizado, mas não para colocarmos em prática. Mas os valores universais e permanentes é que deverão nortear a nossa vida como servos do Senhor. E temos um exemplo aqui de 1 Reis 19, de 1 a 18. É claro que existe um contexto histórico, os fatos ocorrem aproximadamente 850 anos antes de Cristo, onde Jezabel, a esposa do rei Acabe, desejava matar Elias. Ele começa a correr e só para quando cai a sombra de um zimbro. Esses e outros, todos eles são detalhes históricos. Mas aí vem uma pergunta: mas o que esses fatos históricos têm a ver com pessoas que vivem há cerca de 2.850 anos depois desse período? Então existem importantes ensinos no texto, independente do tempo. Entre eles, Elias, apesar de ser um gigante na fé, foi tomado por grande medo e depressão, após ter enfrentado e vencido os profetas de Baal. Ele encontrava-se esgotado fisicamente. Essa amargura se apoderou dele logo após uma experiência extraordinária de vitória. Elias precisou de um tempo a sós, de reflexão, de isolamento, estando em íntima comunhão com Deus, à parte do barulho de tudo e de todos. E dentro da vontade de Deus, ele viu-se capacitado a voltar a realizar a obra de Deus. Preste bem atenção, podemos ver que o pregador precisa saber aquilo que é apenas informação histórica e as situações que servem de inspiração para os dias atuais. Isso precisa estar sempre bem claro ao estudioso da palavra de Deus. Muito obrigado por mais esse tempo que você passou conosco. Homilética, Arte de Pregar, Pastor Renato Cordeiro. Aqui está o nosso e-mail, a nossa rádio. Faça contato conosco. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, meu querido. A paz, graça e paz do Senhor Jesus.